Olá, meus amores, muito bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para uma videoaula de ciências, onde nós vamos iniciar hoje mais um capítulo, a unidade 11. E o nosso objeto de conhecimento vem falando mais uma vez sobre o corpo, algumas funções que alguns órgãos do nosso corpo têm. Bom, na unidade 11, nós vamos falar sobre o controle do corpo humano, certo? Quem controla o nosso corpo? Quem será que manda esses comandos para que a gente possa segurar um objeto, soltar um objeto, pular uma corda, andar de bicicleta? Quem será que faz todo esse processo de mandar coordenadas para os outros órgãos, para os músculos, para que o nosso corpo possa ter aí os seus movimentos? Aí nós temos uma imagem de abertura, né? Da unidade 11, crianças andando de bicicleta, que precisa de uma coordenação ao pedalar, para segurar o guidão da bicicleta. Então, nós vamos ver aí que tem nessa unidade, na abertura, essas crianças fazendo esse papel aí, andando de bicicleta. O que eu sei? Quais estímulos do ambiente as crianças da imagem estão recebendo? Que estímulos que elas estão recebendo desse ambiente? O que está acontecendo ali, né? Elas estão recebendo o vento, a luz do sol, o calor, estão aquecidas ou não, se estiver chovendo, estariam recebendo aí a chuva também. Estão sendo estimuladas a andar de bicicleta, porque tem outras crianças ali junto com elas fazendo a mesma coisa. Acaba que uma quer ser mais rápida do que a outra quer chegar primeiro, e para isso ela vai mandando essas coordenadas para uma parte do nosso corpo, para que ela consiga executar aquilo que ela tem desejo. Então, essas crianças estão recebendo estímulos do ambiente, de todo, da parte de um todo ali, do que elas estão fazendo, para que o organismo consiga cumprir com aquilo que ela deseja. Ah, não, eu quero andar de bicicleta, eu quero andar mais rápido, não, agora eu quero desacelerar, agora eu quero ir mais lento um pouco. Mas quem faz isso, tá? Ao que elas devem estar atentas enquanto andam de bicicleta? Observar o chão, se não tem buraco, cuidado para não cair, se machucar, né? Enquanto essas crianças pedalam, o coração bate, os pulmões se enchem e se esvaziam de ar. Porque nós vimos nas outras unidades que quanto mais esforço físico eu faço, mais ar o nosso corpo precisa. Consequentemente, mais sangue circulando, né? Tudo isso nós já vimos nas unidades anteriores. Quais dessas ações são feitas de forma voluntária? E quais delas são involuntárias? Ou seja, acontecem sem que as crianças percebam. Bom, ela quer parar a bicicleta. Ela quer parar. É uma ação voluntária. O coração está batendo, está mandando ali sangue, ela está respirando. Isso é uma ação involuntária. Por que, tia, involuntária? Porque ela nem está percebendo que aquilo está acontecendo enquanto ela anda de bicicleta. Ela não precisa falar para o coração dela, bate. Não, isso já está acontecendo. Quais órgãos coordenam as informações recebidas do ambiente e elaboram as respostas? Vocês sabem quais são? Quais são esses órgãos, né? Nós temos aí o cérebro, nós temos aí o encéfalo, nós temos a medula espinal, nós temos os nervos que trabalham juntos, levando as informações para o cérebro e respondendo para os outros órgãos do corpo. Então, é isso que nós vamos ver agora nesta unidade. Nós vamos falar sobre o sistema nervoso. Então, agora nós vamos aí para a página 108, Ideias em Construção. Você sabia que para fazer tudo o que faz o seu dia a dia, os diferentes sistemas do seu corpo precisam funcionar em conjunto? Todas as partes do seu corpo realizam diferentes funções. Algumas dessas funções dependem da sua vontade, que são as voluntárias. E outras não, que são as involuntárias, que acontecem sem a minha vontade, sem eu precisar, né, pedir para que meu corpo faça isso, ele já faz. Mas você já parou para pensar em como elas são coordenadas e controladas pelo seu corpo?
Em uma atividade para aula de ciências, os alunos deveriam compor um texto descrevendo as ações, as sensações e as reações pelas quais passaram momentos antes de ir para a escola. A seguir, leia o texto que foi elaborado por uma das alunas. Que fome! Minha barriga está roncando. Ainda bem que minha mãe já está preparando o café. Este cheirinho de pão na chapa com manteiga está me dando água na boca. Olha só quantas coisas ele está sentindo e olha como o corpo está reagindo. Marcela, venha tomar café. Ouço minha mãe chamar e vou correndo para a cozinha e, sem prestar atenção, encosto o braço na chaleira quente. Ai! Tiro o braço rapidamente e esbarro na xícara de leite da minha mãe. Depois de tomar o café da manhã, escovo os dentes e vou para a escola. No caminho percebo que esqueci de fazer o dever de matemática. Será que a professora vai passar visto no caderno hoje? Nossa, já são 7 horas, são quase 7 horas. Preciso correr, o sinal já vai bater. Levo um susto ao ouvir a buzina de uma bicicleta. Mas, se a pessoa não buzinasse, é provável que eu atravessasse na frente dela por causa da pressa. Ainda assustada, atravesso a rua com mais cuidado e continuo meu trajeto para a escola. Correndo, consigo chegar antes do sinal bater, mas estou ofegante. Vou beber água e passar uma água no rosto. Faz muito calor hoje. Ouço o sinal bater. Vou para a sala um pouco tensa. A aula de matemática já vai começar. Olha só quantas coisas aconteceram com a Marcela nesse texto, em que ela mostra vários sentimentos, várias ações, várias coisas que aconteceram com ela durante esse trajeto. Olha só aí, nós temos uma atividade proposta em relação a esse texto, que diz o seguinte: agora, reúna-se com mais 2 colegas e faça o que se pede a seguir. Como nós estamos no momento em que as aulas são remotas, que vocês não estão em grupos, vocês irão fazer de forma individual. Preencha a tabela com alguns dos estímulos do ambiente que causaram diferentes sensações em Marcela, indicando quais foram as reações dela a cada um deles. Baseie-se no exemplo a seguir. Por exemplo, quando ela sentiu o cheiro do pão na chapa, ela produziu saliva, ou seja, deu água na boca. O que mais que a gente pode colocar? Quando ela sentiu o calor, né, da superfície quente ao encostar o braço na chaleira, ela sentiu dor e tirou o braço. Então, tem outros estímulos aí que ela teve e as reações que ela teve ao sentir esses estímulos. Você vai descrever todos aí. 2. Quais órgãos são responsáveis ao perceber os estímulos listados na tabela anterior? São os órgãos dos sentidos, né? Que nós já vimos também em outras séries, já vimos anteriormente, tato, paladar, olfato, audição, tá? Então, todos esses órgãos do sentido faz parte aí para a gente sentir esses estímulos aí. Cite 2 reações de Marcela que foram voluntárias, ou seja, que ela fez por vontade própria, e 2 que foram involuntárias, que ela fez sem perceber, que o corpo dela agiu sem que ela pedisse. Qual é a parte do corpo humano que processa e organiza as informações recebidas pelos estímulos ambientais e elabora as respostas a elas, né? O cérebro, a mente, a cabeça, né? São as partes aí. Então, o cérebro é quem organiza essas informações. Bom, meus amores, respondendo aqui, tá? Depois vai o gabarito para vocês observarem, mas tá bem fácil aí de fazer, só observar o texto. Nós vamos começar aí na página 110, falando sobre o sistema nervoso. Grifem aí. O sistema nervoso é responsável pela coordenação de praticamente todas as ações do corpo, como os batimentos cardíacos, os movimentos, os pensamentos e a memória. É pela ação desse sistema que captamos e interpretamos os estímulos do ambiente.
Ou seja, é por meio do sistema nervoso que enxergamos, ouvimos, sentimos frio, calor e dor, por exemplo. O sistema nervoso é formado por algumas estruturas como, grifem também, o encéfalo, a medula espinal e os nervos. Essas partes, essas estruturas formam o nosso sistema nervoso, que é aquele que reage aí às nossas ações, que manda os estímulos, para que o nosso corpo possa reagir a várias coisas que estão à nossa volta, tá? Vários estímulos do ambiente. O encéfalo, grifem aí o que é o encéfalo. Localiza-se na cabeça e é protegido pelos ossos do crânio. É o principal centro de controle, interpretação e elaboração de respostas do corpo. É formado pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro coordena as ações conscientes, como andar e falar. Recebe e processa as informações dos órgãos dos sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, para eu saber o gosto, o cheiro. Às vezes a gente está ali, a pessoa está passando um café na cozinha, eu sei que é um café, porque é um estímulo, eu senti o cheiro, mandei essa informação para o meu cérebro e ele já me respondeu. É café, tá? O cerebelo auxilia a coordenar os movimentos e a postura do corpo, além de ajudar no equilíbrio. Já o tronco encefálico coordena ações involuntárias, como batimentos cardíacos, respiração, deglutição, entre outros. Então, cada um tem uma função. O cérebro coordena as ações conscientes. Ah, não, eu vou pegar uma régua. Eu vou soltar essa régua. Eu vou chutar a bola, tá? E é o centro da memória, da criatividade, da inteligência. É ali que a gente consegue armazenar tudo aquilo que nos causa lembranças, é aquilo que aguça a nossa criatividade. Nossa, eu tenho que fazer um desenho. Como eu vou fazer esse desenho? De que maneira? Na nossa inteligência, para desenvolver aí conceitos. Já o cerebelo auxilia a coordenar os movimentos e a postura do corpo. O andar, né? A nossa postura, como eu vou sentar, ok? Além de ajudar no equilíbrio. Quando vou fazer exercícios físicos, essa parte de coordenação motora é o cerebelo que auxilia. Já o tronco encefálico é aquele que coordena as ações involuntárias do nosso organismo. O coração batendo, a respiração, a deglutição, tá? Entre outros aí. Medula espinal localiza-se dentro do canal formado pelas vértebras, grifem também, empilhadas que compõem a coluna vertebral. Na coluna vertebral, nós temos, na parte que forma a nossa coluna, vários, né, segmentos, parecendo uns gominhos, um em cima do outro, que vai formando essa coluna, que é a medula espinal, tá bom? Que protege de choques mecânicos, como batidas e impactos. A medula conduz as informações dos órgãos até o cérebro, e do cérebro para os órgãos. Então, quem faz essa conexão aí, do cérebro para os órgãos e dos órgãos para o cérebro? A medula espinal. Ela faz isso por meio dos vários nervos, então ela não faz isso sozinha, junto com os nervos. Vocês vão ver aí que tem uma ligação dos detritos com o corpo celular, com o axiônio, nós já vamos ver já já, que faz toda essa conexão, que são partes aí de um neurônio, tá? Que fazem todas essas conexões para levar e trazer informações, tá? E chegam até esses órgãos aí, todas essas informações. Então, a medula espinal é o mecanismo, é o órgão que leva e traz informações para o nosso cérebro, ok? Os nervos, o que são os nervos? Grifem aí também. São longas fibras presentes em todos os órgãos do corpo, como intestino, músculos e pele. Eles levam as mensagens dos órgãos até a medula espinal ou até o encéfalo e vice-versa, tá? Então, os nervos, nós temos ligações nervosas no nosso corpo inteiro. Esses nervos levam essas informações até a medula espinal, que leva para o cérebro e leva também do cérebro para o restante do corpo, dos órgãos, ok? Bom, vamos olhar aqui essa representação dos componentes aqui. Então, nós temos o encéfalo, tá? O encéfalo é toda a estrutura do pescoço aqui, ó, que sai da medula espinal e vai para a nossa cabeça,
ok? A medula espinhal é quem leva essas informações do cérebro para os órgãos e dos órgãos para o cérebro. Então, a medula espinal tem essa função. Os nervos que estão no nosso corpo todo, levando e trazendo essas informações, com a ajuda aí da medula espinal. E aqui nós temos a formação do encéfalo. O que forma o encéfalo? O cerebelo, o cérebro, o tronco encefálico e a medula. Todos eles compõem o sistema nervoso, ok? Célula nervosa. Como é que é essas células aí que fazem parte aí dos nervos, que são os neurônios? Grifem aí. As estruturas do sistema nervoso têm como unidade estrutural e funcional células especializadas na transmissão das mensagens, que são os neurônios. Os neurônios são compostos por 3 estruturas, grifem também, com funções específicas, que são os dendritos, o corpo celular e o axiônio. Então, nós temos aqui, crianças, nós vamos explicar isso já na leitura, mas a Grazi vai falar antes para vocês. Os dendritos são essas pontinhas aí, tá, dos neurônios, que recebem as informações aí, são prolongadas, e recebem essas mensagens do cérebro ou dos órgãos. Essas mensagens, elas passam pelo corpo celular, tá? Que é onde é o controle de comando. Do corpo celular, elas vão para o axiônio, que é o prolongamento que transmite a mensagem dos dendritos, a mensagem recebida pelos órgãos para passar para o cérebro ou do cérebro para passar para os órgãos, tá? E a ramificação do axiônio, certo? Que vai aí ajudar a levar essas informações. Então, esse é o esquema de propagação. Quando a gente passa a informação de um axiônio, né, para outro, ou seja, de um dendrito para outro, acontece a sinapse, que é a troca de informações que a gente fala. Tanto do órgão para o cérebro, quanto do cérebro para o órgão. Quando acontece essa troca de informações, ou seja, essa captação ou receptação aí de mensagens, acontece a sinapse, que nós chamamos de sinapse, ok? Então, tudo isso acontece aqui, ó, dentro do neurônio. Isso aqui é um neurônio. O neurônio é formado por dendritos, por corpo celular, por núcleo, por mielina, pelo axiônio, que é essa cauda compridinha dele, e a ramificação do axiônio, que é o final dela, como se fosse uma raiz, tá? Então, vamos ver aí. Grifem aí. Os dendritos são prolongamentos do corpo celular e atuam como receptores das mensagens. O corpo celular contém o núcleo da célula, que é o seu centro de comando, tá? Então, aqui nós temos o núcleo, que é o centro de comando. O axiônio é um prolongamento que transmite a mensagem captada pelos dendritos. Os axônios podem ser muito longos, indo da medula espinal até os dedos dos pés, por exemplo, como ele também pode ser menor, tá, gente? O conjunto de axônios de vários neurônios forma os nervos. Então, o que forma os nervos? O conjunto de axônios de vários neurônios. Em alguns neurônios, o axiônio é revestido por uma camada de gordura, que é a mielina. São em todos eles que tem essa camada? Não, são em alguns. Que permite que as mensagens sejam transmitidas mais rapidamente. Então, tem alguns neurônios que têm essa mielina, porque essas informações têm que ser transmitidas de forma mais rápida. Olha o tanto que o nosso corpo é inteligente. E outros não têm. Então, não são todos que têm aí essa mielina, ok? Página 112. Olha só aqui, ó. Nós temos aqui as ramificações, né? A representação da composição de um nervo, formado por vários axônios de neurônios. Então, nós temos aqui o nervo, né? A bainha da mielina e o axiônio. Então, os nervos são formados aí por neurônios, certo? Que levam e trazem essas informações o tempo todo. Há diferentes tipos de neurônios que são classificados de acordo com a função que desempenham no corpo humano. Grifem aí. Há os neurônios sensitivos, os motores e os associativos. Nós vamos ver o que é cada um. Os sensitivos é os que levam informações dos órgãos, os sentidos, para a medula espinal ou para o encéfalo. Já os neurônios motores levam as informações da medula espinal e do encéfalo para os músculos, para ajudar nos movimentos, né? Ou para as glândulas. E os neurônios associativos que ligam os neurônios sensitivos aos motores. Eu senti, então, nossa, eu queimei, eu vou tirar a mão, né? Então, para isso que são esses associativos. Associo o calor com
queimadura. Então, esses aí são os neurônios associativos. As informações são transmitidas pelo sistema nervoso passando de um neurônio para outro, tá? E a informação percorre o neurônio sempre a partir dos dendritos. Sempre. Passando pelo corpo celular até o axiônio. Para que a informação passe de um neurônio para o outro, o axiônio de um neurônio deve ficar próximo aos dendritos do próximo neurônio. Então, olha só. Entrou aqui pelo dendrito, tá? De um neurônio. Passa pelo axiônio, aí ele vai passar para outro dendrito, até chegar no cérebro ou no órgão que é preciso. Quando acontece essa transmissão de informações entre um neurônio e outro, acontece a sinapse, que a tia Graça tinha comentado já com vocês. Grifem aí. Para que a informação passe de um neurônio para outro, o axiônio de um neurônio deve ficar próximo aos dendritos do próximo neurônio. Essa região de proximidade entre as duas células é chamada de sinapse. É através dela que a informação passa de um neurônio para o outro. Então, entrou pelos dendritos, passou pelo corpo celular, veio pelo axiônio e saiu pela ramificação do axiônio. Quando ela sai pela ramificação, ela já tem que estar em contato com outro neurônio. Através do dendrito desse outro neurônio, a informação chega e vai repassando, até chegar ou no cérebro ou do cérebro para os órgãos. Certinho? Então, aqui nós temos essa representação que a tia Grazi acabou de falar para vocês, certo? Então, aqui um neurônio, seu axiônio, entrou em contato com outro neurônio através do dendrito dele, tá? Passando essas informações. Aonde acontece a sinapse, ok? Certinho? Página 114. A comunicação de um neurônio com o outro ocorre pela liberação de substâncias químicas na sinapse. Essas substâncias, grifem isso aí, se ligam aos dendritos, né, do neurônio seguinte, tá bom? Do neurônio seguinte, fazendo com que a informação se propague por ele. O entendimento do neurônio como unidade do sistema nervoso se deu em 1889 devido ao trabalho de dois pesquisadores, o Santiago Ramon Aycajal, que propôs a doutrina neuronal, e Camilo Golgi, que desenvolveu uma técnica que permitiu colorizar os neurônios, facilitando sua observação ao microscópio. Então, nós temos esses pesquisadores, quem são eles? Camilo Golgi, tá? E Santiago Ramon Aycajal. Façam uma leitura para que vocês entendam quem foram eles, como eles conseguiram, quais foram as descobertas que eles fizeram. Então, nós temos aqui Camilo Golgi, que fez a descoberta observando os estudos mais detalhados das células nervosas, né? Através dessa coloração. E também temos aqui o Santiago Ramon Aycajal, que foi a base da doutrina neuronal, que afirma que o neurônio é uma unidade estrutural e funcional do sistema nervoso. Foi ele que disse que eram os neurônios que levavam e traziam informações, tá bom? Certinho? Agora vamos aqui para a página 114, meus amores. Coordenação nervosa. Como que acontece essas coordenações? Os órgãos que recebem, os órgãos que levam, nós vamos ver isso agora, essas informações que passam aí por esses neurônios. Os neurônios atuam, grifem isso aí, de maneira coordenada para interpretar os estímulos do ambiente e elaborar respostas sobre eles. Para que isso aconteça, os estímulos percorrem um caminho definido do sistema nervoso. O estímulo chega aos neurônios de um órgão receptor de estímulos e vai para os neurônios da medula espinhal, ou no encéfalo e segue para os neurônios de um órgão efetor. Veja a seguir quais são esses órgãos. Então, é uma transmissão constante, é um leve trás de informações. Rápidas, inclusive, né? Órgãos receptores. Quem são os órgãos que recebem as informações? Grifem aí. Os órgãos sentidos, como pele, nariz, olhos, orelha e língua, que conseguem captar os estímulos do ambiente. Nosso corpo também possui receptores nos órgãos internos, que captam estímulos internos, que são transformados em informações a respeito da situação interna do corpo. Quando a gente tem febre, ou falta de ar, ou às vezes tem um aceleramento, assim, né, dos batimentos cardíacos. Então, tudo isso acontece tanto externo quanto internamente, tá? Como a temperatura, a quantidade de gás carbônico no sangue, entre outros. Todas essas informações são captadas por neurônios sensitivos presentes nos próprios órgãos receptadores. Medula espinhal e encéfalo recebem os estímulos dos órgãos receptores, ou seja, eu recebi aqui,
a informação. Ele vai para onde agora? Para a medula espinal e encéfalo. Eles recebem esses estímulos, os órgãos receptadores, e geram uma resposta, que é enviada a um órgão efetor por meio de um neurônio motor. Se tem que ir para o cérebro, vai para o cérebro. Se tem que ir para o órgão, vai para o órgão. E assim sucessivamente. Órgãos efetores, grifem aí, são os órgãos que executam a resposta a esse estímulo. Recebi o estímulo, passou pela medula espinal e pelo encéfalo. Tem os órgãos efetores que vão gerar a resposta produzidas no encéfalo e na medula espinal. Podem ser, por exemplo, os músculos que se contraem, promovem o movimento, ou uma glândula que produz e libera substância no organismo, como a saliva, sentir cheiro de algo, me deu vontade de comer aquilo, né? Então, veja um exemplo de coordenação nervosa representado na imagem a seguir. Então, eu recebi o estímulo. Coloquei o dedo na vela. Tá quente. Tá? Recebi esse estímulo. 2, esse estímulo foi lá para a minha medula espinhal e avisou, opa, tira o dedo daí. Tira o dedo daí, que senão você vai queimar. E quem passou essa informação? O neurônio motor. Tá? Então, nós temos aqui o receptor sensorial, que é a pele. Ele sentiu através do neurônio sensitivo, que passou para a medula espinhal, que é o nosso neurônio associativo, que vai associar a dor, a gelado, a quente, vai fazer essa associação. E daqui passa a informação para o neurônio motor, que vai fazer a gente tirar a mão daquele lugar, tá bom? E aí nós vamos retirar o dedo, porque o cérebro mandou informação através da medula espinhal e do neurônio motor, que se eu deixar a mão ali, algo pode acontecer, tá? Página, então, 115. 115 não, 116, desculpe. Ao aproximar o dedo da chama de uma vela, como destacado na situação 1 da imagem anterior, o neurônio sensitivo presente na pele é estimulado devido ao calor e leva essa informação até a medula espinal. Na medula, a informação passa por um neurônio associativo que, por sua vez, transmite a informação ao neurônio motor, conforme destaque 2. O neurônio motor leva a informação até o órgão efetor, no caso, o músculo do braço, que se contrai afastando a mão da chama, como mostra o destaque 3. Grande parte, grifem isso aí, das ações do nosso corpo é controlada pelo sistema nervoso. Algumas dessas ações são voluntárias, ou seja, obedecem à nossa vontade, e algumas são involuntárias, ou seja, não podem ser controladas. O que são essas ações voluntárias? Como caminhar, comer, ligar o computador e ler, por exemplo, a informação sensorial é transmitida ao cérebro, onde é processada e as respostas são elaboradas de forma consciente. Então, eu quero fazer aquilo. É uma vontade minha. Então, ele associou. Eu vou fazer, mas eu mandei. Por isso que é uma ação voluntária. Eu mandei informação. Nós tomamos a decisão de realizar essas ações e podemos interrompê-las quando desejarmos. Por isso que é uma ação voluntária. Então, recebe através do órgão sentido, que é a visão, essa vontade, né? Passa aqui pelo cérebro, vai para a medula espinal, para ir para o nosso neurônio motor e ir para o músculo, para acender a chama do fogão. Então, ele passa toda a informação aqui, ó. Recebe pelo órgão sensitivo, passa pelo cérebro, vai para a medula espinal, da medula espinal vai para o neurônio motor, que vai passar a informação para o nosso órgão e executar aí essa atividade. As estruturas estão coloridas artificialmente, tá, gente? Como podemos ver, representado na imagem anterior, o estímulo visual da comida pronta é processado no cérebro. Este elabora uma resposta que é enviada à medula espinal, que por sua vez transmite a informação por meio de um nervo, formado por neurônios motores. Esses neurônios promovem a contração do músculo do braço e das mãos, permitindo que a pessoa desligue o botão do fogão. Ou seja, eu quero saber se a comida está pronta. O meu cérebro vai receber essa informação, vai processar, vai me dizer que sim ou que não, fazendo com que chegue a informação e eu desligue ali o fogão. Agora nós já temos as ações involuntárias, que acontecem sem a minha vontade. Grifem. Algumas ações involuntárias controlam as atividades dos nossos órgãos internos, como os batimentos cardíacos e os movimentos peristálticos. Alguns atos involuntários rápidos e provocados por estímulos externos são chamados de atos reflexos. A função desses atos é a proteção do nosso corpo, evitando lesões graves. Por exemplo,
quando afastamos rapidamente a mão ou encostamos sem querer em ferro quente, ou quando erguemos o pé ou pisarmos em algo pontiagudo. Nas ações involuntárias, as informações não chegam ao cérebro, elas são processadas na medula espinal mesmo, porque é uma resposta rápida que o organismo tem. Ou no tronco encefálico. Como precisamos de uma ação imediata, ela tem a resposta imediata. Então, nós temos aqui a medula espinal, nem chega ao cérebro. O órgão, né, do sentido, do tato, ela tocou aqui, ó, no espinho da flor. O neurônio sensitivo mandou a informação para a medula espinal e já o neurônio motor fez com que ela retirasse a mão do espinho, porque iria machucar, estava espetando. Mandou a resposta para o nosso músculo. Os batimentos cardíacos, a respiração, né, o coração batendo ali, espirrar, piscar, né, são movimentos involuntários, tá bom? Como podemos ver, representado na imagem anterior, o estímulo da dor ativo nos neurônios sensitivos da pele, que carregam a informação até a medula espinal, elabora uma resposta enviada para o músculo do braço por meio dos neurônios motores. O músculo se contrai, promovendo o afastamento da mão da flor. Bom, meus amores, nós temos uma sugestão de brincadeira. A Tia Grazi vai deixar para vocês como sugestão. Se vocês quiserem fazer com a família, com algum colega, quando vocês estiverem em família, porque estamos numa situação onde não podemos nos reunir ainda, né? Mas para aqueles que estiverem em família e quiserem fazer, vai a sugestão. Se você quiser fazer e por um acaso ter vontade de fazer com a sua família, achar interessante, pode me enviar depois, enviar para a sua professora que vocês fizeram, que nós vamos adorar, tá bom? Mas aqui é como uma sugestão apenas. Para essa brincadeira, vocês irão precisar de um cabo de vassoura para cada aluno. Se não houver cabos suficientes, pode-se realizar a brincadeira mais de uma vez, alternando os grupos. Então, você vai ter que pegar um cabo de roda ou de vassoura para as pessoas que vão brincar com você. Formem um círculo onde cada aluno deverá segurar com as duas mãos um cabo de vassoura vertical à sua frente, com uma das extremidades do cabo tocando o solo, como mostra a imagem a seguir. Aí você vai ter que ter uma pessoa que vai falar direita ou esquerda. Nesse momento, devem soltar completamente os seus próprios cabos e pegar imediatamente o cabo da pessoa que está ou na sua direita ou na sua esquerda, de acordo com a orientação da pessoa que vai dar os comandos aí. Quem deixar o cabo cair deve sair da brincadeira. Ganha quem ficar por último. A brincadeira pode ser repetida até quando todas as pessoas que estiverem brincando com você tenham participado. Ok, meus amores? Então aí fica a sugestão dessa atividade para vocês fazerem em família, caso vocês tenham vontade aí de fazê-la, tá? Bom, eu vou deixar para vocês hoje também um vídeo adicional falando sobre esse sistema nervoso, que é o que nós estamos vendo agora, tá? Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque toda informação adicional é sempre muito bem-vinda, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.